Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àqueles que tinham falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis a minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o seminarista Hudson e estamos nos encaminhando para a conclusão dessa nossa introdução sobre a Sagrada Escritura que nós viemos falando nas semanas anteriores. Hoje eu gostaria de falar e de começar falando um pouco sobre a liturgia. Depois de tudo aquilo que nós falamos sobre o dado da revelação, sobre a tradição, sobre a transmissão, sobre os autores, enfim, hoje nós queremos entender um pouco o que significa a liturgia da Igreja. A Sagrada Liturgia é o exercício da função sacerdotal de Cristo. Ou seja, pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua na sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. Essa explicação é do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1069. Também nesse sentido, a Sagrada Liturgia se utiliza, ou melhor, isso quer dizer que a liturgia é propriamente sagrada pelo fato de dar continuidade à obra sagrada de Cristo nosso Senhor. Também nesse sentido, a Sagrada Liturgia se utiliza e se fundamenta a todo momento da Sagrada Escritura. Na Sagrada Liturgia temos, portanto, o emprego que possibilita o aprofundamento canônico dos textos sagrados, pois foram organizados durante séculos a fim de servir o povo de Deus na assimilação dos conteúdos da revelação. É interessante nós falarmos sobre liturgia, porque a liturgia ela é bastante desconhecida. Quase que sempre nas nossas paróquias, se você é católico, as pastorais de liturgia são aquelas que se ocupam das leituras, dos cantos, ou até mesmo da troca dos forros do altar, das alfaias. Mas a liturgia é algo tão mais profundo do que isso, a ponto de nós chamarmos Sagrada Liturgia. A ponto de o Concílio Vaticano II se dedicar com um documento chamado Sacrosanto Concilium, que fala sobre a liturgia e quer se aprofundar na dimensão litúrgica. A liturgia é um serviço a um povo. É o serviço que o sacerdote oferece ao povo de Deus. É o serviço que nós, leigos, oferecemos à nossa comunidade quando assumimos funções litúrgicas. É obra de Cristo sacerdote. É o serviço de Cristo.
Assim, muito comumente nas nossas missas, nós experimentamos uma participação, muitas vezes, que carece de sentido. Às vezes nos perguntamos, para que vir à missa todo santo domingo? E a missa celebrada diariamente. Só a experiência com a palavra de Deus, de maneira pessoal, não seria suficiente para alimentar a nossa fé? E a resposta para essa pergunta, a partir das nossas reflexões, já pode ser respondida da seguinte maneira: a missa, ela nasceu e foi gerada antes da Bíblia. E como nós temos a certeza disso? Porque a própria Bíblia nos dá o testemunho disto. Nós vamos refletir aqui um pouco sobre a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 seguintes. Com efeito, de São Paulo, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Este é talvez o relato mais antigo da celebração da Santa Missa. Consta na Sagrada Escritura como um testemunho de algo que aconteceu antes mesmo desses escritos passarem a existir. Também nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós encontraremos um importante relato. Atos dos Apóstolos, finalzinho do capítulo 2, versículos de 42 a 47. Falando ali sobre os primeiros acontecimentos das comunidades cristãs que iam nascendo. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Esses elementos que estão na essência, estão na origem da igreja. Assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. São a partir destes 4 elementos que afirmamos que a natureza da igreja é santa, católica, una e apostólica. Portanto, a Sagrada Escritura nasceu desta tradição que já experimentava e que já se alimentava desses mandamentos e dessas instituições sagradas feitas por Cristo. E a partir de então, nessas reuniões, nessas missas que aconteciam, já com os apóstolos, eles começaram aos poucos a olhar para a Sagrada Escritura, que já tinham em mãos, ou seja, o Antigo Testamento, e a partir daquele Antigo Testamento, interpretá-lo a partir da perspectiva e da ótica cristã, a partir agora dos ensinamentos de Cristo. E, naturalmente,
depois desses acontecimentos, foi nascendo o Novo Testamento. Foi nascendo os novos escritos que vinham como que a cereja do bolo para coroarem a revelação pública e universal. É por isso que na liturgia nós encontramos elementos que eles vão nos encaminhar cada vez mais a uma profundidade daquilo que é essencial da nossa fé. O próprio ano litúrgico, ele está dividido em um ciclo anual e semanal. No ciclo anual, nos anos A, B e C, a liturgia dominical é colocada em evidência. O evangelho se volta para um evangelista em específico, no caso, o ano A, ao evangelista Mateus, ano B, São Marcos e ano C, São Lucas. E o evangelho de São João, ele é reservado ali para as datas, para as festas e solenidades que compõem também o ano litúrgico. Enquanto que as outras leituras da missa, a primeira leitura, a segunda leitura, o salmo, eles buscam uma unidade temática e uma comunhão doutrinária. Então, nas nossas missas, nós observaremos isso. A primeira leitura e a segunda leitura fazendo ou uma preparação para o Evangelho, ou fazendo um eco, uma continuidade daquilo que nosso Senhor nos ensina nos Evangelhos. Já o ciclo semanal, esse foi o ciclo anual, nos dias da semana, nós temos uma divisão que ela é bianual, ou seja, de 2 em 2 anos, as missas nos dias feriais, nos dias de semana, trocam de temática. Aí muitos pensam que as leituras foram escolhidas e divididas de maneira quase que fortuita ou aleatória. E a verdade é que a liturgia como hoje nós conhecemos se desenrolou de um processo quase tão complexo como a formação da Bíblia. Aliás, a própria fixação do cânon bíblico, como nós vimos, teve como referência o uso litúrgico daqueles textos. Eles apareciam na liturgia com muita frequência. Significa que um católico, se participasse das missas diariamente, teria feito no cabo de 3 anos uma leitura quase completa da Bíblia. Participando somente das missas dominicais, nos mesmos 3 anos, teria lido praticamente todo o Novo Testamento, praticamente todo o livro dos Salmos e uma boa parte do Antigo Testamento. Isso porque a liturgia ferial dos dias de semana é quase sempre sistemática e progressiva. Vai desenrolando capítulo por capítulo de um dado livro, de uma dada carta, enquanto que a liturgia dominical é mais proeminente o caráter temático. Então, no tempo comum, muito comumente temos um domingo dedicado aos temas sobre o pão da vida, as parábolas do reino, a misericórdia de Deus, e vão nos encaminhando a aprofundar estes temas. É nesse ponto que, enfim, eu queria chegar. Todas as nossas formações anteriores, todos os temas que foram aqui explicados, eu tinha como objetivo chegar aqui. Nós podemos dizer assim que os fundamentos foram lançados. Para quê? Para que daqui em diante o material e o conhecimento que construímos, eles possam te possibilitar a um aprofundamento pessoal da Sagrada Escritura. Contudo, ainda podemos deixar algumas pistas para orientá-lo em sua futura abordagem diante da Bíblia. Primeiro, qual o seu objetivo? É importante, diante da Sagrada Escritura, ter isso em mente. Qual o meu objetivo frente à Sagrada Escritura? Simplesmente lê-la, como se fosse um livro de história,
estudá-la ou rezar. São coisas distintas e, no entanto, contribuem reciprocamente entre si. Tentar rezar e meditar com a Sagrada Escritura pode levantar várias dificuldades para quem não conhece a Bíblia. Assim como um estudo, lançando mão da fé, pode levar-nos a uma percepção equivocada das verdades reveladas. E aqui eu gostaria de comentar um pouco sobre esse evangelho que nós lemos no dia de hoje, que a liturgia nos ofereceu. É o evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Só nesse primeiro versículo 46, ele já foi muito usado, e ainda é, pelos fundamentalistas, para afirmarem de uma maneira lógica e coerente que, se a Sagrada Escritura está nos afirmando que Jesus tinha irmãos, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Então, se Cristo tinha irmãos, é porque, muito provavelmente, sua mãe, Maria, tivera outros filhos. Nisso, nós não poderíamos, então, afirmar que é Virgem Maria. Nisso, a nossa visão, o nosso dogma sobre a virgindade perpétua da Santa Maria estaria completamente derrubado a partir dessa evidência lógica. Acontece que essa abordagem, afirmar isso a partir deste texto e deste versículo, representa um desconhecimento profundo sobre a Bíblia. Um desconhecimento sobre a cultura judaica e, mais ainda, um desconhecimento maior sobre o hebraico, a língua em que a Bíblia foi escrita. Acontece que, no âmbito judaico, a palavra irmão tem um sentido bem mais profundo do que um laço de sangue, pura e simplesmente de pai e mãe. Todo um clã é uma família. E todos os membros de um clã são irmãos uns dos outros por um laço que foi amarrado por força de Deus Altíssimo. A tribo de Jacó, a tribo de Levi, todas estas tribos que nasceram das descendências dos antigos patriarcas, eles representam um laço íntimo de fraternidade. Por isso, comumente, eles se chamavam de irmãos. Se você tiver curiosidade, por exemplo, você pode ler um pouco sobre o livro de Tobias. E você verá que diversas vezes o pai de Tobias, Tobit, se dirige à sua própria esposa, chamando-a de irmã, porque pertencia ao mesmo clã. E quando Tobias toma por esposa uma moça, ele também passa a chamá-la de irmã. Então vejam, algumas interpretações, por mais que sejam bem intencionadas, elas acabam se mostrando insuficientes para entender todo o complexo que é falar sobre a Sagrada Escritura. Por isso que, para a simples leitura da Bíblia, com o intuito de se ter uma memória bíblica e de ter um primeiro contato com alguns textos, a liturgia é novamente um programa que temos à nossa disposição. A Igreja já nos possibilitou um plano de leitura da Bíblia.
para esse estudo, existe uma abordagem de conteúdos, de livros e de temas. Você pode, por exemplo, querer se dedicar a estudar só sobre os evangelhos. E ainda especificar, eu quero estudar mais sobre o Evangelho de São João. Ou sobre um tema. Então, no próprio Evangelho de São João fala sobre a porta e as ovelhas. Esse é um tema muito recorrente. Você pode se fixar sobre este tema e ver que um único tema, ele é recorrente em praticamente toda a Sagrada Escritura. E você encontra essa unidade. Da mesma maneira, o Pentateuco ele é um bloco da Bíblia que possui conteúdos mais ou menos afins. Assim, os profetas, os livros históricos e etc. Depois, dentre cada um desses blocos, cada livro da Bíblia em particular vai nos evidenciar uma abordagem distinta. Nós temos 4 evangelhos. Então, quais que são as particularidades em Mateus? Quais que são as particularidades em Lucas, em Marcos, em João? Jeremias, por exemplo, mesmo sendo um profeta, não diz e nem tem as mesmas intenções do que o profeta Ageu. Enfim, sobre esses conteúdos afins, alguns temas perpassam toda a Sagrada Escritura. A graça, o pecado, a ressurreição. Isso nos orienta sobre esses conteúdos, também uma maneira que nós poderemos iniciar um frutífero estudo. Entretanto, essa abordagem já pressupõe um certo nível de intimidade com os textos sagrados. Então, uma coisa está completamente relacionada à outra. Ler por ler é algo que quase todas as pessoas serão capazes de fazer. Relacionar os assuntos e os temas, ver onde no Novo Testamento uma pergunta deixada no Antigo é respondida, isso já exige mais um pouco de domínio, mais um pouco de proximidade. E para além de ler e estudar, rezar com a Bíblia exige-nos um conhecimento. E aqui eu quero dar algumas dicas e algumas informações sobre algumas versões da Bíblia e sobre algumas traduções da Sagrada Escritura. A primeira de todas, e mais conhecida, é a Bíblia da editora Ave Maria. É praticamente universal no Brasil. Quase toda casa católica tem uma Bíblia Ave Maria. Ou em quase toda catequese de paróquia se pede para que a criança, o catequizando, tenha em mãos a Bíblia da versão Ave Maria. Isso se dá pelo fato de que a Bíblia Ave Maria foi uma das primeiras Bíblias traduzidas para o português de uma maneira crítica. Isso quer significar o seguinte: pegaram os textos originais, na verdade das línguas originais do hebraico e do grego, e se traduziram de uma maneira quase que imediata. Então pegaram do hebraico para o grego e se traduziram para uma outra língua. Mas antes de traduzir do hebraico e do grego, se comparou as diversas versões que já existiam no hebraico e no grego, para que se pudessem então chegar a um texto definitivo naquela outra língua moderna. A Bíblia Ave Maria, ela na verdade é uma tradução da Bíblia em francês. Alguns monges franceses e sacerdotes traduziram a partir desse sistema crítico os textos nas línguas originais e
tiveram então essa Bíblia em francês. A Bíblia Ave Maria pegou esse texto em francês e traduziu para o português. Por isso, ela é muito importante para nós, porque foi quase que a primeira versão de uma Bíblia crítica. Existem algumas versões da Bíblia já em português, principalmente Bíblias protestantes, que são mais antigas que essa nossa tradução da Ave Maria. Mas a Ave Maria foi quase que uma inovação para a língua portuguesa desse dado exegético. Por isso que, lendo a Bíblia Ave Maria, muitas vezes a gente se estranha um pouco com a linguagem. É uma linguagem um pouco rebuscada. É uma linguagem que é distante daquilo que falamos no dia a dia, da maneira como nós conversamos. Os verbos ali empregados, mesmo no português, são verbos que são pouco utilizados por nós. Por quê? Porque é uma tradução que vem do francês. Então nós temos um pouco dessa dificuldade. Eu não indicaria a Bíblia Ave Maria para o estudo pessoal. Eu indicaria a versão da Bíblia de Jerusalém, que é essa que eu sempre trouxe aqui nos dias de formação. A Bíblia de Jerusalém, ela também, aqueles que fizeram um trabalho de tradução tiveram esse cuidado de comparar as diversas versões das tradições hebraicas e gregas para então traduzir esse texto. A diferença é que essa versão da Bíblia de Jerusalém, ela veio direto do grego e do hebraico para o português. Então a conveniência nesse estudo é muito maior para nós. E a utilidade também vai muito além. Agora, as notas de rodapé que a Bíblia de Jerusalém traz, elas são muito específicas para aqueles que estudam Bíblia. Então, para quem está iniciando os estudos de Bíblia, as notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém, elas não são muito usuais. Algumas delas são bem difíceis de compreensão, ou seja, elas exigem já um conhecimento prévio para que você entenda o que ela está querendo te informar aqui na nota de rodapé. Mas existe ainda uma outra conveniência em relação à Bíblia de Jerusalém, porque antes de se começar cada livro, os tradutores fizeram um excelente trabalho de introdução. Então, cada livro da Bíblia traz uma introdução feita por pessoas que estudaram profundamente a Sagrada Escritura para nos ambientar com o texto que nós vamos ler. Então, quando eu abro aqui na Bíblia de Jerusalém o livro do Gênesis, antes da leitura do Gênesis tem uma introdução boa, falando onde que aquele texto nasceu, quais foram as tradições que formaram aquele texto, qual que é a língua principalmente empregada, qual que é a temática principal, quais que são as palavras mais recorrentes. Então, eles já nos ajudaram, já fizeram um trabalho de formar aquele contexto vital, de formar aquela cara do autor. E isso, para quem quer estudar a Bíblia, é muito efetivo e muito interessante. Também uma outra versão da Bíblia, que eu já citei, é a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB. Ela não é uma Bíblia propriamente católica, mas todos os escritos que tem na TEB são escritos canônicos. A ordem dos livros ali que pode ser um pouco diferente da nossa. Os livros que, para algumas denominações protestantes, não são considerados como inspirados, eles vão aparecer nessa versão da TEB como apêndices. Então, no final de cada bloco, esses livros vão estar como apêndices. Mas também a Bíblia da TEB apresenta uma introdução sobre os livros que também é excelente. E vale a pena se você tiver um interesse de se aprofundar. Para além desse estudo crítico,
existe o outro estudo teológico. E aí algumas outras Bíblias e versões eu poderia citar como a famosa Bíblia do Peregrino, da editora Paulus. A Bíblia do Peregrino, talvez em termos de tradução, não seja tão boa, mas em termos de reflexão teológica, as notas de rodapé da Bíblia do Peregrino às vezes ocupam mais espaço que o próprio texto da Bíblia, porque ali o tradutor e aqueles que fizeram o trabalho, o padre Schockel, ele teve esse trabalho teológico de buscar uma interpretação teológica de cada um daqueles capítulos, daqueles livros, dos versículos, e traz em si reflexões muito profundas. A propósito, aquela Bíblia da Ave Maria de estudo, uma Bíblia bem grossa, chama Bíblia de Estudo, não sei se você já a viu. Essa Bíblia também traz algumas reflexões teológicas que vêm muito a contribuir com a vida de oração, com a nossa formação. E por fim, a última versão da Bíblia que eu gostaria de falar é a Bíblia de Navarra. A Bíblia de Navarra é uma Bíblia bilíngue. De um lado da página vai ter o texto em latim, do outro lado da página o texto em português. Então, para quem está iniciando os estudos com as línguas antigas, é um excelente instrumento que nós temos em português, com a atenção de que o português dessa Bíblia é o português de Portugal. Então, embora as regras gramaticais sejam as mesmas em virtude do acordo ortográfico, talvez a maneira como está ali escrito seja também um pouco diferente daquela que comumente nós falamos. Mas também é uma excelente Bíblia para o estudo da língua antiga, para fazer esse paralelo. E as notas de rodapé da Bíblia de Navarra também tem o seu conteúdo teológico. Esse conteúdo teológico que vai auxiliar muito na vida de oração, dando um sentido, buscando um sentido pleno ali dos escritos sagrados. Eu peço desculpas e eu pausei o vídeo, porque eu deixei de falar talvez da versão mais significativa, mais importante para quem está iniciando os estudos de Bíblia. E também é uma versão muito acessível, que é a nova versão da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E por quê? Porque além de ser uma Bíblia de baixo custo, você pode adquirir ela por um baixo valor. Também é um excelente trabalho que foi realizado pelos tradutores, o trabalho crítico, e que também possui introduções muito ricas, com uma linguagem muito clara, muito objetiva, que vão auxiliar muito os estudos de Bíblia. Então essa versão nova da CNBB, ela definitivamente seria a que eu mais indico para você que quer estudar Bíblia. É uma excelente tradução e, além disso tudo, também vai ser a tradução oficial para os textos litúrgicos. Então, com essa Bíblia, aquelas diferenças que nós encontramos com as leituras da missa e com as versões da nossa Bíblia, elas vão acabar. A mesma leitura da missa vai ser a leitura tirada dessa nova versão da CNBB. Por isso é a que eu indico, e você pode estar adquirindo essa Bíblia por um baixo custo. É uma excelente aquisição. Uma grande máxima da tradição católica afirma lex credendi, lex orandi. Literalmente significa a lei de orar é a lei de acreditar. O seu sentido se aproxima. Aquilo que nós rezamos é aquilo que nós acreditamos. Ou seja, se rezamos com algo, significa que acreditamos naquilo. Contudo, para acreditar, nós devemos conhecer. De modo que, conhecendo, eu posso me orientar a acreditar ainda mais.
para enfim rezar. Lendo e estudando com a Bíblia, já temos os alicerces para uma boa oração. Na oração, nós não desejamos simplesmente conhecer, nós desejamos uma relação com Deus. Entretanto, eu só me relaciono com aquilo que eu conheço. São Tomás de Aquino afirmava que a teologia se faz de joelhos. Ou seja, de modo que o autêntico estudo, ele depende do olhar de fé. Portanto, para rezarmos com a Sagrada Escritura, buscamos primeiro fazer a nossa leitura um ato orante, bem como de nosso estudo, um estudo orante. Antes de ler, rezar. E depois de ler, rezar com aquilo que se leu. Antes de estudar, rezar, para que o Espírito Santo nos auxilie no nosso estudo de aprofundamento à busca da verdade. E depois de estudar, rezar com aquilo que se estudou e pedir para que compreendamos ainda mais. Assim a nossa vida de oração será tão mais profunda quanto mais estivermos próximos e dispostos a nos aproximar da verdade de Deus. Nosso estudo será tão mais frutífero quanto mais desejarmos e pedirmos a presença do Espírito que inspirou aquelas palavras. Leremos com fé e devoção quanto mais reverenciarmos e conhecermos a palavra do Pai, que se faz presente e se revela ali naquele texto sagrado. E nós concluímos assim: querendo estudar, eu devo ler. Para ler com profundidade, eu devo estudar. E para ler e estudar com devoção, devo rezar. Pedir a ajuda da graça, para enfim, depois de ler e estudar, estar apto a contemplar essa verdade que vem em nosso auxílio para a nossa salvação. Chegamos então à conclusão desse nosso mini curso, dessas formações de introdução à Sagrada Escritura. E eu agradeço de maneira especial a você que pôde aqui me acompanhar até o final do curso. E também parabenizar pela sua persistência, pela sua busca em se aprofundar nesses temas tão profundos e tão necessários para a nossa fé, para a nossa vivência cristã. Eu gostaria, enfim, de pedir uma ajuda. Eu deixei aí na descrição do vídeo um link para um formulário que você vai poder avaliar esse curso, dar as suas impressões, colocar a sua opinião, sugestões, enfim. E que também o meu e-mail fica disponível. E também o meu e-mail fica à disponibilidade, caso você queira entrar em contato, esclarecer alguma dúvida. Enfim, você pode entrar em contato diretamente comigo por esse e-mail pessoal que fica na descrição. Nós nos vemos então em breve, se Deus assim o quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.